Gente, hoje é terça-feira, hoje tem aula aqui no Instituto Cássia Rodrigues, da turma de psicanálise que começou em novembro. E a minha equipe está aqui esperando. Eu já estou com alguns alunos aqui esperando, e aí minha equipe, a aula começa às 19h30. Vou fazer uma live com vocês de 15 minutinhos, explicando algo que eu vou fazer amanhã, uma live mais profunda, explicando a diferença de empatia e de alteridade. Às vezes a gente confunde muito o que é alteridade, a gente pensa que nós temos empatia e às vezes a gente não tem empatia, mas eu vou explicar amanhã. Amanhã eu vou fazer uma live, ou quinta, não vai ser hoje não, que eu não vou ter tempo. Hoje eu vou gravar também no canal de YouTube um pedacinho da aula, que eu tô dando aula de o adoecimento psicossomática. O corpo adoecendo por causa do psiquismo e o psiquismo adoecendo por causa do corpo. Engasguei. Amanhã também a gente tem uma live exclusiva no canal de YouTube para membros, onde eu vou falar do aumento assustador na pandemia de pessoas adoecidas, não por causa da questão dos micróbios que estão aí assolando a Terra, mas por questões emocionais, porque adoecemos tanto. Mas aí uma live exclusiva amanhã que eu vou fazer no canal de YouTube. Se você quiser se tornar membro exclusivo no canal de YouTube, aí, e você leva o material para casa. Eu faço o material, você leva para casa. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma postagem que eu fiz ontem à noite, o que me motivou a estudar e explicar às pessoas a diferença de alteridade e empatia. Porque a gente tem 3 tipos de empatia, né? A gente tem a empatia cognitiva, a gente tem a empatia emocional e a gente tem a empatia somática, que tem a ver com o neurônio espelho. Então a gente tem 3 tipos de empatia. E a alteridade não tem a ver você se colocar no lugar do outro e sentir o que ele está sentindo. A alteridade tem a ver em você respeitar as pessoas, mesmo elas sendo diferentes de vocês. Mas aí eu só vou dar a etimologia da palavra empatia. Empatia vem de patos, sofrimento. Então, você consegue sentir o sofrimento do outro. E a alteridade, a etimologia da palavra alteridade vem de ser o outro. Alteritas, do latim, quer dizer ser o outro. E a alteridade tem a ver com você tolerar as pessoas, mesmo elas sendo diferentes de vocês. E eu quero fazer uma live em função de uma foto que ontem à noite eu postei, quando acabou minha aula, ontem à noite, meia-noite, quando acabou minha aula, que ontem teve aula aqui, da turma que começou em novembro. Inclusive, se você quiser, você pode se tornar um aspirante em psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues. Vai lá no site, institutocassiarodrigues.com, você vai saber todas as informações. Então, eu fiz essa postagem do Precisava Escrever. Ele fez a postagem: a gente nunca precisou tanto de você, Paulo Gustavo. E eu fiz essa postagem que eu achei muito bonito, o que ele escreveu. A gente nunca precisou tanto de você, Paulo Gustavo. O Brasil inteiro, o mundo inteiro, eu diria. A verdade é que você sempre foi necessário, mas não tanto como agora. Sim, a gente está precisando muito dele. Do Paulo Gustavo e do seu poder de libertar os sorrisos, do Paulo Gustavo e do seu talento nato para fazer as coisas sérias ficarem leves, do Paulo Gustavo para falar coisas bobas com profundidade. A gente precisa do Paulo Gustavo para esquecer problemas e para não lembrar tanto deles. Precisamos, Paulo Gustavo, da sua genialidade, da sua representatividade, da sua generosidade e da sua inteligência. Precisamos que nos faça rir do nosso cotidiano. Precisamos dele para nos lembrar o quanto a família é o bem mais precioso que existe. Nós precisamos do Paulo Gustavo, mas vamos precisar ainda mais daqui a uns meses. Vamos precisar dele quando os palcos estiverem de volta iluminados, quando as salas de cinema estiverem de novo abertas, quando os sorrisos receberem a carta de alforria das máscaras, quando tivermos que juntar as cinzas do luto e recomeçar. Vamos precisar sim, e muito. Mas no momento, é ele em que precisa da gente, o nosso pensamento positivo da nossa oração. Paulo Gustavo, precisamos de cada sorriso que você um dia causou transformar a gente na Dona Hermínia da minha mãe, é uma peça na trilogia. Estamos em oração por você. Eu peço aos céus que ele e todas as pessoas acamadas possam receber uma chuva de bênção. Sopre nesses pulmões,
o Deus do impossível. Nós aqui precisamos de um milagre. Precisamos ter de volta o Paulo Gustavo para o marido Thales Breda. Precisamos do Paulo Gustavo de volta para a mãe Deia Lúcia. Precisamos de volta o Paulo Gustavo para a irmã Ju. Precisamos Paulo Gustavo de volta para os seus filhos Romeu e Gael. Precisamos Paulo Gustavo de volta para Mônica Martelli, Suzana Garcia, para Tata Werneck. A inspiração e a referência minha de qualquer pessoa que um dia sonhou em viver a própria arte no Brasil. E com lágrimas nos olhos eu te peço, por favor, com toda humildade, por favor, a gente precisa de Paulo Gustavo aqui. Amém. E não foi esse comentário que me fez fazer essa live hoje, não. Eu vou falar de empatia e alteridade amanhã. Foi os comentários desse comentário. Pessoas que nessa postagem que eu fiz do Precisava Escrever no meu Instagram, eu fiz a postagem no meu Instagram do Precisava Escrever, não foi nem eu que escrevi esse texto. Eu lembro do Paulo Gustavo ainda quando ele fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele era o delegado. E eu acompanho o Paulo Gustavo desde que ele era aquele que ia de balsa de Niterói para o Rio e do Rio para o Niterói, que morava num apartamento pequeno em Niterói, perto do Rio de Janeiro. E eu torci pelo sucesso do Paulo Gustavo. Eu me apaixonei pelo Paulo Gustavo na Minha Mãe, uma Peça. Paulo Gustavo, aquele que, o primeiro filme dele, Minha Mãe, uma Peça, meu filho foi ver e falou: mãe, você está naquele filme. Você é a Dona Hermínia. No 1, no 2 ou no 3, na trilogia. Paulo Gustavo não é aquele do Porta dos Fundos que fez Jesus é Travesti. Quem fez isso foi o Porta dos Fundos, foi o Fábio Porchat. Então, eu quero convidar você, que não sabe quem é Deus, a se converter dos seus maus caminhos. Eu quero convidar você se a psicanálise explica que nós nascemos bissexuais e que a constituição da sexualidade é uma construção que é feita dentro de como nós somos feitos, que ninguém nasce heterossexual, nem ninguém nasce homossexual, nós nascemos sem sexualidade, isso vai sendo construído. E vocês discriminando ele, porque ele é um homossexual casado com Paulo Bredas, vocês precisam ter Jesus no coração, vocês precisam se converter, vocês precisam saber que, na verdade, se você não se converter dos seus maus caminhos, você não vai para o céu, você não vai para o céu, porque você é uma pessoa que não vai habitar no céu que eu vou habitar com Paulo Gustavo. Não agora, porque a gente vai para o céu bem na frente. Ele vai ficar aqui, ele vai voltar para fazer a gente rir demais com esse humor que ele tem, maravilhosamente ácido, de falar coisas sérias no deboche. Ele vai voltar para fazer a gente rir muito de tudo. Ele vai voltar para mostrar para a gente que existe um Deus de milagre, porque a vida dele está por um fio. Ele não vai voltar porque ele está pagando 30 mil por mês para estar com pulmão artificial. Se você pensa isso, você tem que deixar de existir, porque você acha que o dinheiro é tudo. O dinheiro não é tudo. Eu oro a Deus por todas as pessoas que precisam de milagre na vida deles, mas o Paulo Gustavo é esse que está me dando forças agora para fazer várias postagens, para fazer, porque ele é uma pessoa que eu não conheço, mas é como se eu conhecesse, como se ele fosse um irmão mais novo. Ele tem 42 anos, jovem demais, para estar lá com a vida pelo fio. O estado dele é gravíssimo. Mas enquanto existe uma vida dentro daquele corpo, enquanto existe uma vida, ainda existe uma esperança dele voltar pra gente. Então, antes de você vir nos comentários e falar o que você pensa, com a sua maldade, isso não é generalizado, é para algumas pessoas que me seguem, mas ainda tem a capacidade de falar em nome de Deus e discriminar. Eu quero dizer para vocês, crie uma página para vocês escreverem o que vocês pensam. Não vou te bloquear, não vou fazer nada. Você pode continuar seguindo, porque você pode ser abençoada com os meus posts, com minhas lives. Você pode ser abençoada porque você precisa de Deus. E na verdade a gente reconhece Deus no amor. Davi, quando estava morrendo, Salomão, que é filho dele, chegou para ele e falou: papai, que era o homem segundo o coração de Deus, e que mandou matar Urias, e que o filho foi morto, e teve várias coisas. Você teria que estudar a Bíblia.
E você vê a Bíblia como uma carta magna, mas você não consegue ver o amor. Porque nós estamos vivendo a dispersação da graça. Nós não estamos mais vivendo a dispersação da lei. A graça não veio para abolir a lei, tanto que a psicanálise fala que a gente precisa de um superego. Mas eu quero convidar vocês a ter alteridade. Porque vocês não conseguem nem entender o que é empatia, porque você não consegue nem se colocar no lugar daquela mãe que está com o filho quase indo embora, no lugar daquele marido que é apaixonado por ele, está indo embora, no lugar da irmã, no lugar dos amigos. Paulo Gustavo é aquele que era bem pobrezinho. Ele começou a estudar com o Fábio Porchat, eles fizeram o mesmo tablado lá com uma moça que tinha um negócio de teatro lá. Só que Paulo Gustavo cresceu e levou todo mundo com ele, levou o Marcos Magela, levou a Mônica Martelli, levou, quando a Ingrid Guimarães faz filme, ele divulga, levou a Samantha Schmutz, levou todo mundo. Ele não é o rapaz do Porta dos Fundos que fez o filme falando que Jesus era travesti. Não é ele, deixa de ser ignorante. Antes de você afirmar que é ele que fez o filme criticando Jesus, vai se instruir, deixa de ser mesquinha, deixa de ser uma pessoa sem afeto, deixa de ser uma pessoa que não tem Jesus no coração. Jesus é amor, Jesus é graça, Jesus é alteridade. Jesus, ele acolheu o cobrador de imposto, ele acolheu a prostituta, ele acolheu Zaqueu. Então, você acha mesmo que a sua bondade vai te levar aonde? Vai te levar para um abismo. Então, todas as pessoas que gastaram o tempo fazendo comentário nessa postagem e batendo boca ainda nos comentários, porque quem viu foi Débora, e Débora falou: Cássia, tá uma coisa horrível lá. Eu falei: deixa lá, deixa os comentários, porque as próprias pessoas estão se enforcando com as suas maldades. Então, hoje em dia, a gente está sem afeto na Terra. E a pandemia, não está faltando imunidade na pandemia, não está faltando humanidade. As pessoas, elas estão querendo ver o circo pegar fogo. Todas as lives que eu falo do Henri Borel, as pessoas querem que vejam eu falando mal do padrasto e falando mal da mãe. Eu quero alertar você que talvez você seja aquele vereador que era o padrasto lá, ou seja aquela mãe, eu não me recordo o nome da mãe, do vereador é o Jairo. Então, você, na verdade, que tem que ter esse comportamento. Você que tem que ter esse comportamento. Então, parem de ser essas pessoas que vão divulgar a maldade. Parem de ser essa pessoa que vai fazer tanta maldade. Pare de ser essa pessoa que faz divulgação de maldade. Pare de ser essa pessoa que não consegue entender o que é bondade. Pare de ser essa pessoa de fazer fake news. Pare de ser essa pessoa, inclusive, de dizer que ele teve morte cerebral, que ele não teve morte cerebral. Acabei de ver na página do marido dele, Thales Breda. Então, se você gasta sua vida fazendo mentira, seu lugar não é perto de mim. Vai seguir pessoas do mal, porque eu sou aquela que eu vou me colocar na intercessão por Paulo Gustavo, porque eu amo Paulo Gustavo sem conhecer. Se compadeçam da mãe dele, se fosse seu filho, se fosse seu irmão, se fosse seu marido, se fosse sua esposa, se fosse essa pessoa. Você acha mesmo que você é superior a ela? Porque você acha que ele tem dinheiro, ele tem tudo? Então, de verdade, vocês são do mal. Vocês são do mal. Vocês que foram lá na postagem que eu fiz, eu precisava escrever, colocaram o que vocês quiseram colocar. Vocês são pessoas do mal. Vocês não têm nem alteridade e nem empatia. Vocês não têm nada disso. Em nome de Deus, muitas guerras são feitas. Em nome de Deus, o Oriente Médio está em guerra. Em nome de Deus, destrói-se a Síria. Em nome de Deus, mata-se os outros. Em nome de Deus, os terroristas são em nome de Deus. O Deus dele é Alá. Então, em nome de Deus, vocês simplesmente
estão destruindo as pessoas. Vai ter com os maus. Então, não gasta seu tempo fazendo comentários, se achando melhor do que os outros, porque para mim, você não existe como pessoa. Você é uma pessoa desprezível. E virou pode ir lá na postagem do Paulo Gustavo e ver. E hoje a internet deu voz a muitos idiotas. Humberto Eco que falou isso. Então eu quero dizer para vocês, vocês não sabem nem o que é empatia e nem alteridade. Um dia a gente vai saber que eu vou fazer uma live explicando. Hoje eu já fiz o estudo. A gente tem 3 tipos de empatia: a cognitiva, a emocional e a do neurônio espelho. E a alteridade é você ser o outro. É diferente de se colocar no lugar do outro. Mas eu faço essa live outro dia. Beijo no coração.